assim como a gente viu, isso é muito interessante, Vilela, num livro muito legal chamado Homens Comuns. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. Esse livro tem até um prefácio do Jordan Peterson. Porque o Jordan Peterson, na condição de psicólogo, desde o primeiro livro dele, que é o Mapas do Significado, ele estuda o que leva o homem a partir para uma tirania. O que acontece na psicologia do homem a formar um ditador, né? Ou uma sociedade virar uma sociedade tirânica, né? Ali, Vilela, o livro, Homens Comuns. Esse livro é muito interessante porque o prefácio é do Jordan Peterson. Inclusive tem na minha livraria também esse livro aí. O Jordan Peterson, ele sempre quis entender o que leva uma pessoa comum a cometer atrocidades. Porque se o cara é psicopata, beleza, ele não tem sentimento, mas, como o próprio título do livro diz, eram homens comuns. O que acontece ali então? Esses caras são alemães que foram para a Polônia. O Hitler invade a Polônia, e ali tem o início da Segunda Guerra Mundial, e ali os alemães chegam depois, esses soldados, eles chegam para pacificar a Polônia já conquistada. E eles começaram a receber ordens cada vez mais grotescas, ao ponto de chegar, deles terem que pegar uma mulher grávida, levar para o mato e dar um tiro na nuca. Como é que o cara que é normal chega nesse ponto? O livro tenta entender isso. E o livro vai mostrar que, primeiro de tudo, os chefes ali dos pelotões chegavam para os caras e falavam assim, olha, vocês vão ter que obedecer ordens bem absurdas, bem duras. Se você não quiser, já pega as tuas coisas e vai embora agora. E por que os caras não foram embora? Por causa do senso de grupo, do senso de camaradagem. Pô, a gente vai ter que fazer coisa difícil, eu vou deixar meu colega de pelotão na mão. Então começa até com um senso de companheirismo. Tipo, eu não vou, ele vai fazer o trabalho sujo ou não, vou ficar como medroso. Então vai começando assim. E cada vez que o cara ia cometendo atitudes mais grotescas, devagarinho ele ia aceitando o inaceitável. E aí entra um negócio que aí já está nesse livro, que é o paramoralismo, que é você usar um argumento moral para justificar uma atitude imoral. Como assim? É tipo assim, se a gente não eliminar essa pessoa vai virar um problema para o nosso plano aqui e vai destruir o nosso plano. Então nós temos que eliminar essa pessoa. E aí entra também uma estratégia de operação psicológica, que é você criar o nós e o eles. Você criar o bicho contra eles. Nós contra eles. Dividir a sociedade. E desumanizar o inimigo. Criar o bicho papão que precisa ser destruído. Então as tiranias, elas sempre funcionam assim. E aí que entra, nesse caso, já não o psicopata neonarcisista, entra o histérico. Porque o histérico é o cara que vai executar as tarefas sujas. Por quê? Porque dentro desse livro, e aí a gente pode entrar nele agora, se você quiser. Vamos lá. O livro vai tratar da maldade na política, né? Ponerologia vem de poneros, que é maldade em grego, e logia é estudo, né? Então o estudo da maldade na política é para entender como é que... É não apenas entender como é que um psicopata chega no poder, mas como é que o psicopata governa. E governa adoecendo a sociedade. A sociedade fica doente quando o psicopata está no poder. E como os psicopatas almejam muito o poder, estatisticamente a gente tem psicopata pra caramba no poder. E aí, o que acontece, Vilela? O psicopata tem esse desejo incontrolável pelo poder. E para chegar até lá, ele sempre tem o seu grupinho. Ou a galera que vai fazer o serviço sujo. E aí que entra o histérico. Porque se o psicopata é o cara que olha o sofrimento alheio e sabe que o outro está sofrendo, mas não sente nada, o histérico, ele é diferente. O histérico, o mundo para ele, não é o que ele está vendo, não é a lógica, não é a razão, não é o argumento, não é a realidade. A realidade para ele é o sentimento dele. Então a gente pode dizer que nesse sentido o histérico ele é o inverso do psicopata. Tá. O psicopata não sente nada e o histérico só sente. Ele não raciocina. O psicopata é frio e calculista e não tem sentimento. O histérico só tem sentimento e não raciocina nada. Ele é movido pelas emoções. Então o psicopata chega pro histérico e fala assim, aí, aquele maluco aqui quer te matar, mano. Aí vai aquele ali, ele me falou que ele tá querendo te matar. Acho melhor você ir lá e matar ele antes. Aí ele é mesmo? Aí ele começa a botar medo no cara. O cara é governado por emoção. E aí ele vai e fala, mata lá logo. Então o que acontece? O psicopata no poder,
Ele usa um grupo de histéricos para conseguir atingir seus objetivos, porque ele sabe pilotar muito bem esse histérico como se fosse um controle remoto. Entendi. Porque se o cara é governado pela emoção, é só ele apertar um botãozinho da emoção, o cara faz o que ele quer. E aí, qual que é o problema? O psicopata vai lá, identificando os histéricos e bota para trabalhar para ele. Que aí, Vilela, você acha que você vai entender o que eu tô falando? Essa histeria está muito relacionada à ideologia e muito relacionada à ideologia política. O histérico é aquele cara que defende o líder de uma forma tão agressiva que se deixar ele mata alguém. O histérico vive a mentalidade de rebanho, herd mentality, que acontece em briga de torcida. Se às vezes você vê um cara, aquele cara tiozão, pacato lá, que fica o dia inteiro só vendo televisão. Tá ele dando a bandeirada na cabeça de um cara. Mata uma pessoa. Você fala, irmão. Tá no meio de uma torcida. Ele tá. Mas como que explica que um cara é pacato, aí tá naquele bando de gente louca e ele vai lá e bate e mata? Então, ele foi influenciado pelo meio. É mais ou menos aquele livro Homens Comuns, que os caras estão ali, são pessoas comuns, mas começaram a tem que matar, daqui a pouco tem aquele experimento também que fizeram, né? O experimento de... De Stanford ou não? Stanford? Qual? Tem um filme, né, que os caras começaram a... Vê se você acha esse nome desse filme. Os caras começaram a dar poder para umas pessoas de dar choque. Ah, sim. Os caras apertavam o choque. Era falso. Era falso. Um ator. Mas ia matar. O cara não, aperta. Daqui, quanto mais, esse mais aqui forte. Mata. E a galera ia aumentando. Apertava, E pessoas comuns, assim, cara. Não, e aí fala, por que você fez isso? Porque me mandaram fazer. Porque o cara tava de jaleco, era um professor, um doutor, tinha autoridade. Cara, e loucura. Pessoas comuns, assim, sabendo que... Na teoria, a pessoa tava sofrendo lá. Eles não sabiam que era fake. Era pra matar o cara. Porque ele fala, se passar de tanta voltagem, mata. E os caras dando choque. Ele aumenta, ele ia aumentando. Porque... Não sei se ele respondesse errado e tal. Tinha alguma coisa assim. Se ele responder errado da primeira vez, você dá esse choque aqui. Se ele insistir, você vai aumentando o choque até chegar nesse que é o máximo. E não sei o que, e os caras aumentando. Falamos de você, Homer, hoje. Você tá com a orelha quente? Você é o narcisista ou o psicopata? O que ele é? Cara, eu acho que ele é histérico, né? Histérico. Eu acho que eu tenho um pouco de tudo. Tem um pouquinho de tudo. Na verdade, ele sabe de tudo, então ele já conhece tudo. Ele zerou. Ele é todo, né? Neurótico. Diz ele, né? Psicopata, narcisista. Você achou o experimento dele? Ainda não, tô procurando aqui. Deixa eu procurar aqui. Sabe o que acontece aí, Vilela? Ela tem um dispositivo mental interessante pra caramba nesse experimento. O cara, porque foi o especialista que mandou ele dar choque no outro, nesse caso um choque mortal, ele terceiriza a culpa pro especialista. Isso é um dispositivo perigosíssimo de você achar que porque você está cumprindo ordem, você não tem responsabilidade penal naquilo que você está fazendo. Que era para entender por que as pessoas comuns no nazismo torturavam as pessoas. Era exatamente isso. Experimento de Milgram. Milgram, exato. Agora, que coisa, agora que eu achei, você achou? É Stanley Milgram, se eu não estou enganado. Voluntários comuns eram instruídos por um cientista a aplicar choques elétricos progressivos de 30 a 450 volts em um homem em outra sala, sempre que ele errasse uma pergunta de memória. A farsa. Os choques eram falsos e o homem que gritava de dor era um ator. Cúmplice da pesquisa. O resultado, assustadoramente, 65% dos participantes chegaram a um nível máximo de choque, potencialmente fatal, simplesmente porque uma figura de autoridade de jaleco mandou continuar, cara. É isso. É porque o cara pensa assim, se ele morrer, eu vou falar, ele que mandou.